Então, pessoal, Ifainlê aqui. Primeiro, Ifainlê, eu vou pedir para você, por gentileza, que você se apresente para a gente e para todo mundo que está aqui na rádio, por gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Igor Lisboa. Meu nome de Ifá é Ifainlê, né? E meu Odu ni Orúmila é Ogunda Irosso. Sou Aoifá, ou Babalaô, né? Há 9 anos. Sou jurado em Oro e tento levar a minha vida da melhor forma possível, né? Dentro da conduta de Ifá, que é o bom caráter, né? E levar a paz e o amor à sociedade. Nós temos aqui umas perguntas. Todo mundo que quiser fazer pergunta para nós, tem aqui na rádio Fale Conosco. Manda pergunta direto no e-mail, que eu vou estar olhando aqui o e-mail e acompanhando, ok? O Twitter é @radiofabrasil. Quem quiser pode mandar lá que eu vou estar olhando as perguntas também. O que você acha, Ifailê? Essa é a minha pergunta. O que você acha dessa situação que está havendo na sociedade hoje? Os fanáticos religiosos dentro do Ifá, dentro das igrejas católicas. O que você pensa? Como é que as pessoas podem buscar o espiritual, melhorar o espiritual? Essa concepção do Ifá. Bom, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu gosto de começar da seguinte forma. A palavra sacerdote, ela quer dizer aquele que cuida das coisas de Deus. Então, qualquer homem, né, que cuida do seu filho, que cuida da sua casa, né, e que trabalha, ele é um sacerdote. Né? Por que eu estou falando isso? Não fica nervoso não, meu irmão. Fica nervoso não. Tá tranquilo. Você está falando de sacerdote. O que o sacerdote pode fazer para melhorar o espiritual das pessoas? Bom, Ifá, ele é um delineador de caráter. Né? Ifá é a coisa mais importante que existe sobre a face da Terra. Né? Ifá, ele vem edificar a família, ele vem edificar a espiritualidade, a religião e todas as coisas que trazem o bem para o homem. Né? Ifá é o que a Terra está precisando. Né? Para Ifá não existe distinção, nem de cor, nem de credo, né? E nem de cultura. Né? Porque Ifá engloba todo o ser humano, toda a sociedade. Né? Em Ifá está toda a sociedade humana, toda a constituição, né, do aprendizado, né, da evolução, né, a história de toda a humanidade. Né? Obrigado, Ifailê. Tem uma pergunta aqui de Faconlê. Como você é um seguidor de Babalaô de Cuba, correto? Correto. O Faconlê, aqui do Rio, ele pergunta como o Ifá chegou em Cuba. Deve ser perguntas de muitas pessoas, né? Deve ser pergunta daqui do Ifá da Durô, deve ser pergunta de muita gente, porque os cubanos, da rama, não pode falar isso, o pessoal da rama cubana, como eles falam que são rama, a maioria, né? Eles falam que a Bimbolá, por que a Bimbolá levou o filho dele lá e fez Ifá em Cuba? Tentando atacar o nigeriano, mas em Ifá em Cuba o quê? Então, primeiro fala, por gentileza, como Ifá chegou em Cuba? Ifá chegou em Cuba por intermédio da escravidão. Né? A maioria dos escravos que foram para Cuba, né, eram babalaôs, né, na parte sacerdotal. Né? E os que vieram para o Brasil, a maioria eram babalorixás, né, em função do sacerdócio. Né? Em Cuba, né, correu muitos anos aleatoriamente.
No final do século XIX, né, Adesina e mais alguns participantes de Ifá se reuniram e resolveram concretizar a sociedade de Ifá novamente. Né? Adesina, o outro dele era o Barameji, né? Ablameji também, né? Também é conhecido como Ablá, né? Omó Kolobá Olofin, né? Tata Gaitã, Ogundafum, e Ifá Lugarikoko, Oiekumei, né? Com seus afiliados, né? Alguns afiliados, se uniram e constituíram novamente a sociedade de Ifá. Adesina, pelos 3 riscos que ele recebe no rosto, né? Isso é um emblema, né? Ou uma indicação que ele era da sociedade Oboni. Né? Então, o Ifá de Cuba é um Ifá Oboni. É uma dúvida minha, porque é por causa disso que você coloca muita maçonaria no seu Facebook, por exemplo? A sociedade Oboni, o símbolo da sociedade Oboni é uma pirâmide com os ibejos, né? Masculino e feminino, o sol acima, né? É claro e evidente que a sociedade Oboni não deixa de ser uma maçonaria. Obrigado, Failê. Só para complementar, quando o Ifá chegou em Cuba, qual ano foi mais ou menos assim o período? Olha, o período da escravidão. Mas eu sei que a sociedade dos Babalaôs foi instituída no final do século XIX, né? Início do século XX. Mais ou menos assim na faixa de 1890, né? Para 1900 e alguma coisinha. E também é novo. E eles eram bem aceitos? Não tinha preconceito com eles lá de fora? Um grande preconceito, né? Porque toda a sociedade cubana era controlada pelos espanhóis, né? Automaticamente uma sociedade católica, né? E por isso veio o sincretismo, né? Para que eles pudessem continuar edificando Ifá, né? Por isso que hoje é dia de São Francisco de Assis, né? E o representante de Ifá, no caso, o sincretismo de Orumilá com São Francisco de Assis, por quê? Porque São Francisco de Assis é o protetor dos necessitados, né? Não só defensor dos animais, mas principalmente dos necessitados. E existe uma oração de São Francisco de Assis que fala sobre o sol, sobre a lua, sobre a chuva, sobre as flores, sobre a natureza, né? E Ifá é justamente isso, é o poder controlador das forças naturais. Muito bonito, muito bonito. E agora, atualizando de hoje, o que você vê? Como é que estão os babalaô lá em Cuba? Se tem muito nigeriano, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é aberto. Se as pessoas estão recebendo bem. Se, por exemplo, a santeria lá aceita, por exemplo, os babalaô de fora. Como é que você sabe mais ou menos como é que está a história lá agora? Bom, hoje em Cuba existem 2 facções. Existe a facção como eu vou dizer, a facção aberta, né, que é a de Fran e Obexê, né, que está junto com o André Abímbola, né, que vem transformando, evoluindo o Ifá dentro de Cuba, de uma forma que, ao meu ver, né, proveitosa, porque eu acho que a união faz a força, né? E existe a facção mais conservadora, né? Que não aceita a evolução natural, né? Porque que eu também acho que não está errado, porque o Ifá de Cuba ele é muito alicerçado em rituais, né? E os babalaôs mais antigos dessa facção mais tradicional, né? Eles não gostam de abrir porque realmente o ritual de Ifá, o simbolismo, né, é muito bonito, muito grande, né? E que o próprio Uandê Abímbola, que é o embaixador de Ifá no mundo, né,
ele levou o filho dele, mais novo, né, para se iniciar com o Francabreira, justamente para resgatar esses rituais, esse simbolismo, né, que realmente se perdeu em Nigéria. Inclusive, o Osanyi, né? O Osanyi é um ritual de lavatório, né? Onde se lava os orixás, etc. E, tal. E que o Andê foi buscar isso, foi resgatar isso, porque em terras de Nigéria tinha se perdido. A Osanyi, só para falar rapidinho, Osanyi tem a mesma visão em Yorubá assim, é aquela caixa que você já viu no YouTube, que fica assobiando, Osanyi isso, você nunca viu isso? Osanyi foi dito para ele, como ele era muito fofoqueiro, nas versões... Para Ifá, Osanyi, para Ifá cubano, Osanyi é um orixá muito importante. Por quê? Porque é o orixá ligado à medicina e à sacralização, né? Mas também, os itãs de Ifá de Cuba dizem que Osanyi invejou o Orumilá, né? E foi um grande, além de ser um grande aprendiz, né, foi um grande obstáculo para Orumilá, né? Então, por mais e criou e Orumilá e Osanyi criaram um alto respeito, né? Até que chegou a um ponto num Odu que se chama Irete Untedi, né? Que Osanyi chamou Orumilá para a guerra, né? E Orumilá, por intermédio de Exu, que era o seu melhor amigo, né, dominou Osanyi. Uma pergunta aqui, Fainlê. Por que os sacerdotes de Cuba não usam Orocó de Ifá? É a pergunta de Ifá com Lê. Todos os sacerdotes de Cuba têm um Oruncó, né? Por exemplo, o meu é Ifá Inle, né? O do meu padrinho, o do meu Olu, né? O padrinho, porque em Cuba é padrinho, né? Ifá Acocô, né? O do meu irmão de Ifá é Ifá Omã, né? E existem outros que são Falaxê, né? Ifá Lori, né? E muitos outros. Mas nós utilizamos o Odu, né, que Olofin nos dá, né? Por quê? Porque corresponde ao nosso Ori, que é o... Deixa eu falar rapidinho. O que é o Olofin que você está dizendo? Olofin é Ibadu, né, que também é conhecido como Odu. Eu quero ser bem claro. Olofin, Odu, Ibadu é a mesma coisa. Agora, o Oduá não é Olofin, não é Ibadu, tá? E não é Odu. O Oduá é Odudua, né? Que foi o patriarca do povo iorubá. A palavra Oduá, né, quer dizer o sobrevivente, né? Aquele que sobreviveu. Então, do Orocó, você respondeu? Respondi. Nós utilizamos o Odu, né? Por quê? Porque é o Odu correspondente ao nosso Ori, que Olofin, né, que no caso Odu ou Ibadu, né, nos dá no primeiro dia de cerimônia, né? Por quê? Porque quando nós vamos buscar o nosso Ori na casa de Ajalá, né, nós viemos para a terra, do céu para a terra, com esse nome. No caso, eu sou o Gundarosso e os outros, cada um tem o seu Odu, que são 256. Né? Obrigado, Felipe. Aqui tem outra pergunta do Facunlé. Fatalabi, obrigado pela pergunta, mas ele já falou da trajetória religiosa dele no começo. Tá? Na reprise de segunda-feira, as pessoas vão poder acompanhar a trajetória dele. Né? Aqui está falando, o Facunlé está perguntando do Otutuopan, da pulseirinha, por que é diferente dos Yorubá as cores. Porque o Otutuopan de Fá em Cuba, na versão de Cuba, né, sabedoria de Cuba, é diferente do nosso, de Yorubá, aborígene. A pulseirinha de Fá, nós utilizamos a cor de verde e amarelo, né? Verde
porque verde é a cor da medicina, é a cor de Orúmila, né? Orúmila é um grande médico, né? É Ajeogun, né? Ele é o verdadeiro, ele é mais eficaz que a medicina, né? Então essa cor representa as folhas, né? Euê, né? E essa é a cor de Orúmila. E o amarelo é em homenagem a Oxum, né? Que foi a primeira Apetebí, né? Como a Dexina era da casa Oboni, né? E todo mundo sabe que a sociedade Oboni é ligada às Iás, né? Oxum é a rainha de Oboni. Então, em homenagem, né, a Oxum, foi trocado a terracota pelo amarelo. Verde e amarelo. Ok. Vou dar um rápido intervalo, pessoal. E vamos formular mais perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Esperando a pergunta na infabrasil@babalaú.com.br. Ou se quiser, mande pergunta no Fale Conosco aqui da rádio. Aqui no canto esquerdo escrito Fale Conosco. Vocês mandam perguntas pra gente. Tem enquete também aqui. Qual o melhor horário para os programas ao vivo? Depois eu vou ver aqui a enquete. Eu vou ver agora. Tem que saber um pouquinho da enquete, porque os horários estão apertados aqui, né? Então tem 9 votos para as 20 horas, 60%. E 21 horas já tem 4 votos, 26,67%. Um voto para 18 horas e um voto para 19 horas. Pessoal, é muito importante saber o horário, porque também eu consigo me programar também. É importante até para mim. Então, o pessoal que votar mais aqui vai ser o voto de Minerva, o maior. Então, por enquanto, às 8 horas, para mim também seria suficiente. Então, eu peço a colaboração de todo mundo para poder participar. E para você, qual que é o melhor horário? Para participar da rádio, conversar comigo ao vivo? Quem vai ler? Olha, 8 horas é um horário muito apertado, né? 9 horas também já é tardio, né? O ideal seria 8h30 e terminar 9h30. Seria um bom horário, né? É um horário intermediário, né? Porque se você começar às 9, você termina às 10. Né? Se você começar às 8, você termina às 9, logicamente. Né? É engraçado que quando eu estou falando aqui na rádio, começa às 8 horas, tem um público. 8h30 já é o outro. O outro fala, não, já vou descansar. Aí eu fico na dúvida, o que eu faço agora? É porque assim, se fosse do Ifá com Lei de outras pessoas, eu tinha que ficar falando por 2 horas. Eu tô abrindo a opção de terça-feira, das entrevistas, e às quinta eu falar e tagarelar até às 10, deixar. Entendeu? Então, vocês têm o voto de Minerva. A votação é a melhor, né? A melhor parte do programa aqui é a votação. Nas organizações Rádio Ifá Brasil. Oi? Logo eu vou ter uma mesa de som e nós vamos trabalhar com a mesa de som. E aí vai estar em aberto, vai estar conectado ao telefone, as pessoas vão ligar. Vão ter que gastar um pouquinho mais, mas é suficiente para poder fazer a programação ficar melhor. Então, mande suas perguntas no Fale Conosco, oferecimento folhadeorixá.blogspot.com.br folhadeorixá com x.blogspot.com.br. Amanhã, o Ifalê já está convidado. Vou estar no colóquio amanhã, lá na Lojas Meyer. Nas Lojas Meyer. O colóquio é na rua Lucídio Lago, 115, em Meyer, Rio de Janeiro. Amanhã, 8h30 da manhã, já é o café da manhã, né? E às 10 horas já começa o colóquio. Todo mundo vai poder tirar dúvidas sobre Ifá. Caminhos para o conhecimento de Ifá. Já falei aqui, Failê está falando no começo dos caminhos, como pode trilhar, o que é bom, o que é ruim. Ainda vou perguntar para ele, por exemplo, se existe maldade no Ifá. Se existe maldade e bondade no Ifá. Ele vai poder explicar depois do intervalo. Ok, pessoal? Tem mais perguntas sobre Orixá também? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês com muito mais, ok? Não sai daí não, pelo amor de Deus, hein? Obrigado. Peraí, não vai responder agora não, você vai responder aqui agora. Você quer treinar? Então... Rádio Ifá Brasil, conectando você aos ancestrais, aqui com o Ifailê, ao vivo, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Ah, vamos falar da loja dele, não? Vamos falar da loja dele, sim, importante. Ele tem uma loja aqui em São Gonçalo, certo? Tô correto? Alcântara. Loja Oerê, Galeria das Flores, ao lado do Extra Alcântara. Então é loja Oerê, chama Oerê, Galeria das Flores, ao lado do Extra Alcântara. Procurar quem? Yuri, meu irmão. Yuri, procurar Yuri, telefone é 2701-0707. O número lindo 07. Adoro esse 7 aqui. Então, 2701-0707. Procura lá, 10% de desconto para quem disser que escutou a Rádio Fá Brasil. Fechado? Fechado? Com certeza. Então tá ok. Quem quiser comprar lá tudo, é Umbanda, Candomblé, tem tudo? Tem tudo. Tudo que precisar pro seu ritual. Tudo que vocês precisarem, então procure o Yuri, ok, pessoal? Uma pergunta muito boa do Amossum. Amossum de Bitinga. Eu moro em São José, ele mora em Bitinga. Acho que nem o ET consegue decolar lá, entendeu? É muito difícil o ET decolar lá. Porque a cidade é muito pequena. Mas, assim, é perto de Araraquara, uma cidade bem, assim, tá tentando ficar moderna, assim, aos moldes brasileiros. Tô brincando com o Amossum. O Amossum sabe que eu gosto muito dele, né? Então, gostaria de saber se o culto de Egungun em Cuba se identifica mais com o culto nigeriano, o Inceselabá, ou com o culto do Brasil, lá Itaparica, ok? Na realidade, o culto a Egungun, né, se identifica mais com o culto de Nigéria. O culto de Egungun em Cuba, né? Porque nós cultuamos, né, a essência, né, nós cultuamos a tradição, né, a ancestralidade no mais puro sentido da palavra. Né? Porque Oro, né, ele é o rei de Egungun. Ele é o controlador de Egungun. Né? É a ancestralidade Egungun. Né? Então, é muito mais ligado à Nigéria, tá, do que ao culto de Egun no Brasil. Né? Quem acho que agora eu entendi. Você está falando de Oro, é o Oro. Ok, entendi. Explica pro pessoal, por gentileza, quem que é ele? Quem é esse? Esse é Orixá? Que espírito? Oro é Orixá. Tá? Não, é uma energia controladora, tá, de Egungun. Né? Orun é o irmão mais velho de Egungun. Vamos pôr dessa forma. Tá? Orun é o rei do submundo. Né? Eu tenho certeza que vão fazer a pergunta para mim de se Ifá tem maldade e tem bondade. Ifá tem maldade ou tem bondade ou tem as duas coisas? O que você acha que é certo ou que é errado? Ifá é o universo. Ifá existe para controlar as leis do universo. E o universo é feito de trevas e de luz. Quando você olha para o céu, você vê uma estrela brilhando e em volta dela muita escuridão. Então, Ifá é isso, é a iluminação no meio de toda a escuridão. O universo ele é controverso. Né? Ele se choca o tempo todo para gerar uma energia maior, uma evolução. Né? E Ifá é isso. Né? Oro, sem Oro não existe Ifá. Assim como sem Olófin não existe Ifá. Né? É a ancestralidade fecundando, né, a feminilidade e que gera Ifá. O Ifani está falando para continuação sobre Egungun, Ifani de São Paulo. Se Ifá se mescla com a santeria, se o Ifá aqui no Brasil estão tentando mesclar ao candomblé, se o Ifá se mescla à santeria, porque sim, por que não? Ifá se mescla com qualquer religares.
Ifá se mescla com qualquer religião. Ifá é pertinente a todas as religiões. A santeria, por quê? Porque santeria, né? Santo, né? Ifá é santo, né? Ifá é espiritualidade, né? Ifá é pertinente a todas as religiões. Então, quando nós falamos de religião, ela está dentro de Ifá. Todas elas. O budismo, o catolicismo, o islamismo, né? O judaísmo, que tem muito a ver com Ifá. Né? Todas as religiões, todas elas estão dentro de Ifá. Então, Ifá se mescla com santeria e com todas as manifestações de religião. E sobre orixá, na sua visão? Quando eu falo de ferramenta, por exemplo, qual é a visão sobre o orixá através na cultura de Ifá, onde você tem os estudos? Se o orixá, por exemplo, se você tem nos Itã, nos seus Exá-Ifá, dos versos de Ifá, que o Batalá se iniciou em Ifá, que Oxum se iniciou em Ifá, Xangô se iniciou em Ifá, se para vocês isso equivale-se também ao nigeriano, e qual a importância de orixá, na sua visão, na vida das pessoas? Olha, isso é em Baba Yobe, né? Em Baba Ediobê, né? Ou Edionili, né? Dependendo da ramificação, diz que Ifá e todas as religiões, né? Independente, eu vou ser focado, né? Em relação aos orixás, né? São dois caminhos que caminham juntos e nunca se cruzam, né? Ifá nesse sentido da pergunta, Ifá é a filosofia. Ifá é o que dá o sentido ritual, né? E o candomblé, no caso o culto Lesse Orixá, né, é a religião. Tá? As pessoas que são de candomblé, elas adoram o orixá. Ifá utiliza o orixá como ferramenta de trabalho, como delineador do destino do consulente. Né? Nós consultamos Ifá, Orumilá é um grande negociador, negocia com o orixá o destino, o melhor destino para a pessoa. E aí sai o ebó, né? Ou o sacrifício, como queiram, ou o etutu, né? Como cada um tem a sua palavra, o seu segmento, né? Melhor para resolver o problema, a necessidade daquele indivíduo. O Fanny está perguntando, só para você falou tudo disso, eu acho que vai chegar daqui a pouco para ele lá. O Fanny está perguntando se é possível se agradar dois deuses. Fanny, me perdoe se eu estiver errado, você pode me corrigir, né? A minha pergunta, por exemplo, Alá e Olodumare, vamos lá. Se é possível fazer isso ao mesmo tempo? Olha, cada cultura, né, dá o nome à sua divindade. E nada mais do que uma só. Eledumare para os iorubás, Yeve para os judeus, Alá para os muçulmanos, né? Deus para os católicos, né? E o Jeová, né? O God, né? Mas na essência é um só, né? E eu gostaria até de ser polêmico nesse momento. Por favor. Jesus não é Deus. Obrigado. Tá? Jesus foi humano como nós. Simplesmente de uma percepção diferente. De uma evolução espiritual diferente. Né? De uma capacidade diferente. Né? Que marcou a época. Que fez uma diferença para todos nós. Assim como Orumilá também marcou a época. Assim como Buda
marcou a época. Assim como Gandhi marcou a época. Cada um com seu cada um. Aí é uma visão, você deve ter visto a minha visão sobre mistura de religiões, né? Como o Ifá, eu falo também, a mesma coisa que você falou, que o Ifá agrega a todas as religiões. Que a gente tem que estudar todas as religiões para saber não receber insultos, para mostrar a verdade para a pessoa do que é a palavra de Ifá e do que conhecimento que a gente tem sobre desde a criação do universo até hoje. Então você acha que, por exemplo, complementando aí a minha pergunta, complementando o que o Ifani pergunta, você acha que dá para juntar Umbanda com o Ifá, ou Candomblé com o Ifá? Você acha que dá para assim, seguir duas religiões diferentes? Olha, eu tenho uma visão muito, muito diferente nesse sentido, né? O Candomblé, ele é muito, muito ligado a rituais, muito próximo de Ifá. Assim como a maçonaria é muito próxima do catolicismo, né? Mas todo maçom procura a espiritualidade, né? Como todo sacerdote de Ifá procura várias espiritualidades, né? Ele tem obrigação de conhecer vários segmentos da espiritualidade, né? A Umbanda, ao meu ver, até mesmo porque eu venho da Umbanda, né? Eu sou católico, né? Porque todo brasileiro é católico. Olha a bomba, olha a bomba. Todo brasileiro é católico, mas todo brasileiro é umbandista, todo brasileiro é candomblecista, né? Isso é claro e evidente, porque 99% das famílias, já foi no candomblé, já foi na Umbanda, né? Então, o brasileiro é uma miscigenação de raças, né? E automaticamente uma miscigenação espiritual, né? Então, a Umbanda, ao meu ver, né, pelo meu início ser muito ligado à Umbanda, né, para mim a Umbanda é a religião que traz mais caridade, que dispõe mais caridade ao povo, muito semelhante a Ifá, porque Ifá também é caridade, né? Ifá é difícil? O ser humano é difícil. Não é Ifá que é difícil, o ser humano é difícil. Mas todo babalaô tem 50% de caridade, né? Então eu vejo a Umbanda e o Candomblé e o kardecismo, né, como, na realidade, a verdadeira religião mundial. Catolicismo? Não. Kardecismo, Umbanda e o Candomblé, que são as facções espiritualizadas, né? Não importa, a palavra é a mesma, colocada diferente. O Fani está perguntando. Quando eu postei que Jesus era iniciado em Fá, que eu citei o Melquisedeque em Hebreus, versículo 17, quando ele entrou. Ele está perguntando se Jesus era iniciado em Fá. O que você acha? Jesus foi um babalaô, com certeza. Assim como Moisés. As pessoas falam que Moisés era o... Eu quero falar de Moisés. Existe um estudo em Nigéria que pouca gente sabe, né, porque eu me aprofundei um pouco mais e posso dizer, sentado nesse banquinho que eu estou sentado, que é um espetáculo, né, porque o Apoti é o início de tudo, né? Moisés, Odudua, que é o patriarca do povo Yorubá, existe um estudo em Nigéria, né, feito por antropólogos, né, fundamentados, que dizem que Odudua é a 42ª descendência de Moisés. Estão buscando isso e estão quase provando. Claro. Jesus que fala em Mateus, versículo 9, ele foi no alto da montanha, traçou os negócios estranhos no chão, jogou as vísceras,
Babalaô, confirma então. Confirmado? Não, eu vou dar um caminho mais nítido que esse, porque esse aí ele foi lá. E quem relatou isso, né, foi Mateus, né, Pedro e exatamente, né? Mas existe um caminho de Jesus, né, que fala que quando a mulher ia ser apedrejada ao lado do poço na praça, né, porque as mulheres que eram viúvas ou divorciadas, né, porque isso fala no Sermão da Montanha, né, é, elas só iam buscar água no poço na hora do almoço. Por quê? Porque elas eram postas à margem da sociedade. E Jesus estava lá. E quando ela chegou para buscar água, chegaram os homens para apedrejá-las. Por quê? Por quê? Porque ela se relacionava com homens casados, vamos pôr dessa forma, porque ela precisava sustentar os seus filhos. Jesus riscou um círculo com seu dedo mediano e riscou alguma coisa dentro desse círculo que ninguém sabia o que é. Porque as palavras, exatamente, ele escreveu algo que ninguém sabia o que era. E falou: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E no Odu Ogundalene, que no caso se fala Ogunda ou Orim, né? Fala assim: não troque caminhos por veredas, não se meta no assunto dos outros e nem haja com violência em primeira instância. Se você pegar unir isso tudo, você vai falar: se você nunca pecou, que atire a primeira pedra. Falou tudo aí. Me faz da Duyô tá falando da transcendência da sua. Aqui deve ser uma menção que você falou entre homens e mulheres, acho que de Odu. Aí ele quis mencionar aqui a importância da junção do homem e mulher. Acho que ele entendeu isso. Algumas pessoas perguntando, não estou entendendo. Talabi, Fala Talabi, reformula a pergunta para mim, por favor, para poder fazer a pergunta para Ifaile, ok? Ifaile, qual o orixá que você mais cultua, trabalha? Assim, na visão iorubá, não tem o Odu, onde tem os orixás que a gente deveria iniciar e cultuar mais. Na visão de você e o que você pensa, trabalha com isso. Cada Odu traz o seu carrego de orixá. Né? Por exemplo, o meu, né, eu sou o Gundarosso, né, ele traz Exu, Eleguá, né, Oiá, Xangô, Olócum, né, Orumilá e Olófin. Né? Eu particularmente trabalho muito com Eleguá, com Exu, né, porque em todos os itãs diz, em todos não, em alguns itãs dizem que o melhor amigo de Orumilá foi Exu, né? Isso está em Obeate, em Ireteuntelu, em Ogundarosso, né? em vários Odus. Né? Eu com Xangô, porque Xangô é um orixá edificador da religião iorubá. Ele parece que é o príncipe na visão dos cubanos. Ele é muito cultuado por todo mundo. Parece que Xangô é como se fosse Exu lá. É o que eu vejo lá. Não é Exu. Porque para Cuba, Xangô já veio do céu para a terra como Babalaú. Tá? E o Opon Ifá, né, que nós carregamos, nós Babalaús carregamos junto com a gente, né, que faz parte da nossa parafernália, né, sacerdotal, foi um presente, né, de Xangô para Orunmila. Né? Então, Xangô instituiu o ritual de Olófin, Xangô instituiu o ritual de Orum, né? Instituiu não, resgatou. Né? Xangô resgatou todos esses rituais. Então, para Cuba, né, Xangô é um orixá extremamente importante, assim como Eleguá, assim como Ogum, porque para Cuba Ogum é representante de Iku na terra, e assim como Obaluayê, no caso Omulu, né,
também é também um orixá muito importante, porque é a representação de Aro sobre a terra, né? Então, são orixás fundamentais, né? Orixás que são... E osso também, que é o equilíbrio, né? Osso, né? Não sei se você já ouviu falar, assim, né? Osso, que é o guardião do castelo de Olófin, né? Osso é um orixá de equilíbrio, né? Então, eu posso dizer que os orixás importantes para Cuba, né? Eleguá, que no caso é Exu, né? Ogum, né? que é o representante de Iku, Oxóssi, que é a prosperidade, é o caçador, que é importante, Osso, né? que é o equilíbrio, né? Xangô, que é o patriarca de Egum, né? E Ossan, que sem Ossan não se faz nada. Os femininos? Pergunta faculdade. Os femininos é Oxum, né? que é a instituidora de todo o Leste Orixá, né? Porque ela foi magnífica, né? Oiá, porque ensinou, porque em Obeate diz que Oiá ensinou tudo que Oxum sabe, que a verdadeira feiticeira é Oiá, né? E Emonjá, né? Que pelos itãs dá para ver a importância de Emonjá, a gente nem precisa, né, cogitar, porque todo mundo sabe que... Agora a nossa roda aqui, né, antes de começar, né, a entrevista, nós estamos falando do papel da mulher na cultura iorubá. Para resumir e destacar a importância de Apertebi e Anifá dentro da cultura Ifá, no seu conhecimento. Bom, primeiramente, sem a Apertebi ou a Yanifá, né, ou a Aoni Yafá, também pode ser colocado dessa forma, né, não existe Ifá. Né? Para Ifá, não existe distinção de gêneros. Né? Para Ifá, existe sim. Ifá é uma cultura patriarcal. Assim como a sociedade Yamin Oxorongá é uma instituição matriarcal. Entrei aqui numa discussão anteriormente em relação a essa situação, que eu vou expor clara para que todo mundo possa entender. As mulheres são extremamente receptivas, extremamente espiritualizadas, porque as mulheres é o lado esquerdo. A mulher é a espiritualidade. O homem é o lado direito, é a materialidade. Né? Então, quando nós colocamos dessa forma, né, a gente tem uma ideia melhor das coisas. Por quê? Porque a mulher, por ser o lado espiritual, ela quer abranger tudo. Ela quer participar de tudo. Porque, na realidade, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo material. Mas, infelizmente ou felizmente, nós vivemos num mundo material. E existem normas e leis que estão dentro de Ifá, que são os 9 céus e os 9 mundos, submundos, né? Em que existem leis e que têm que ser seguidas. Né? E as mulheres, né, precisam entender que cada um no seu quadrado. Sem ofendê-las, não tem machismo. Não tem machismo. Muito maior, a espiritualidade é muito maior do que a materialidade. Eu só quero dizer que nós vivemos num mundo material. Um completa o outro. A mulher, ela é companheira, a mulher é assessora, a mulher é tudo dentro de Ifá, tudo. Administradora em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas o homem é o delineador, né, dessa manifestação toda, dentro de Ifá. Assim como o homem na sociedade Yamin, né, ele é companheiro, né, ele é assessor, né, ele é tudo aquilo, né, que não pode ser dentro dessa sociedade. E a mulher
é administradora real dessa sociedade. Ponto. Assunto encerrado. Tá perguntando aqui para você sobre Abiku. Tem mais duas perguntas para poder fazer. Primeiro eu quero saber se você quer responder isso aqui e tem Abiku para você aqui. Então, primeiro, Faile, eu vou perguntar para você. Eu coloquei com a minha mão esquerda, eu sou ambidestro, mas faz tempo que eu não uso a mão esquerda, ok? Ok? Também? Então vamos lá. Poderia falar sobre Abiku? Está perguntando Sandro Diogun. Sandro Diogun, no Rio de Janeiro. Sandro Diogun, que viria aqui, não veio mais uma vez. Eu já vou começar a chamar você como paulista de garganta. Se você não sabe o que é isso, procura no Google. O que era uma pessoa garganta? Em ponto de interrogação. É isso que é o Sandro, tá bom, Sandro? É uma intimidação que eu estou dando a você, né? Então, por favor, Faile, fala aqui sobre Abiku para as pessoas. Bom, a sociedade Abiku, vamos pôr dessa forma, né, que é a sociedade Elebé, né? Existem vários odus que falam sobre essa situação, né? É difícil falar sobre esse assunto, por quê? Geralmente, as mulheres que são ligadas a essa situação são mulheres de Oiá, né? Não necessariamente, né? Mas geralmente são mulheres de Oiá, né? Existe o ventre Abiku e existe o espírito Abiku, né? O ventre é a mulher que gera Abiku, né? E existe a mulher que não gera Abiku e que, aleatoriamente, o espírito vem Abiku. Abiku a palavra Abiku quer dizer aquele que é nascido para morrer, né? Vida, Ku, morte, né? Aquele que é nascido para morrer. É uma sociedade onde esse espírito, quando vem à Terra, ele já vem com um companheiro espiritual, né? Que em certos momentos da vida, né, esse espírito precisa estar ligado a essa parte espiritual e essa parte espiritual precisa estar ligada a esse espírito que está encarnado, né? E que aí, no caso aí, as idades críticas dessa situação é 1 ano, 3, 7, 14, 21. Passou dos 21 anos, aí a coisa se protela, né? Vai se protelando, né? E existem ebós que se fazem nessa situação para que mantenha esse espírito junto da Terra, né? Que é um enxé, né? Um enxé é um ebó que se faz, né? Que se prende na perna esquerda da criança, né? Que a criança fica com esse enxé durante 7 anos, depois retira e esse enxé vive dentro de Ogum, que é representante de Iku na Terra, né? Para o resto da vida dessa pessoa. Quando essa pessoa morre, esse enxé vai junto com ela e foi banho. Né? Sandro, já está quase encerrando já. Obrigado. O Sandro pode vir aqui, Faculê? Pode vir, Sandro. Se você quiser vir, pode vir conversar com a gente. A intimidação deu certo. Cheguei do Rio agora, babá. Aí, posso ir agora? Falei, pode vir. Aí eu já não chamo mais de garganta, já te chamo de amigo. Amigo garganta, mas continua garganta por enquanto. Entendeu? Vamos ver a última. Então, quer falar sobre ouro, né? As pessoas, assim, a nossa, para as pessoas entenderem a fala, né, em Yorubá é diferente do que ele aprendeu. Mas meu pensamento eu consegui entender. Então as pessoas querem entender, as pessoas querem saber mais de ouro. O que você tem mais a falar sobre ouro, né, no seu conhecimento? Bom, o orixá ouro, né? O ouro, né? É um orixá que livra as pessoas da bruxaria, da maldade do ser humano, né? De situações de morte, de saúde, né? De infortúnio, né? Que é o inimigo, né? Um orixá, né? Que está ligado ao livramento, né?
que pode ser cultuado, na realidade, ele só pode ser cultuado por iniciados, né? Por quê? Porque aí já tem o caminho de ligação com a ancestralidade, né? Oro é uma ligação com o ser humano fora do comum. É igual no Yorubá, por exemplo, que só homem pode cultuar, a mulher não pode chegar perto? Exatamente. Só homem pode cultuar. Mulher. Porque em Osameji, né, é bem claro, né, diz que a mulher ela não tem capacidade para compreender essa energia, né? Porque no Odu Osameji, quem chegou primeiramente na Terra, né, foi Odu, né, Orumilá, Ogum e Obatalá, né? Porque Exu já estava aqui. Exu está em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Exatamente, a gente tem que vir na frente, né? Então, nessa situação de Osameji, diz que Odu criou toda a condição necessária para o ser humano viver sobre a Terra, mas ela não conseguia controlar Egum, né? E foi aí, e aí Odu já troca de nome, já se torna Oiá, né? Que Oiá é o único orixá feminino que tem autorização para ficar presente diante dessa energia, né? Oiá poderosa é demais, demais, em todos os sentidos. As pessoas falam de Oiá de uma forma tão assim descaracterizada, né? Mas as pessoas não têm ideia da importância de Oiá, né? Para que todos tenham uma ideia, todos os orixás têm registro em Nigéria. Registro, tipo assim, veio da família tal, não sei o que, procriou tal, teve filho tal, não sei o que, a única que não tem registro da onde veio é Oiá. E todos os oriquis de Oiá têm uma coisa singular. São até os mais difíceis de rezar, e fala assim, a Fefe Querer, fala de Olófin, de Olodumare, fala que é o ventinho de Olodumare, né? Então quer dizer que Deus tem um carinho especial por Oiá, né? E vento é uma coisa, ou ar, né? É um elemento que ninguém segura. Aí, pessoal, mais uma. Aqui o Ifani tá mandando um abraço pra você. Você lembra dele? O corintiano, aquele malandrão, gente boa, né? É esse aí. Aí, Facunlê manda um beijão pra você. Aí, mandou um borão boiê pra você. Sandro, já é pra ter chego já, tá atrasado. Pessoal, o Fatalabi, ele já respondeu a sua pergunta, ok? De ouro, tá? E você tem alguma. Passa para as pessoas a palavra final, já que. Você quer encerrar ou você quer ficar um pouquinho mais para falar um pouquinho mais? Por mim eu fico, não tenho hora hoje. Não temos hora. Ok. Pessoal, eu vou dar uma rápida pausa de 1 minuto. 1 minuto e daqui a pouquinho eu volto, ok? Até para tomar uma aguinha aqui e descansar a coluna. Então, Rádio Fá Brasil, conectando você aos ancestrais. Pessoal, manda pergunta, fale conosco, ok? Manda pergunta. Ou manda pergunta aqui no chat ao vivo. Obrigado. Rádio Fá Brasil, voltando com o Infile ao vivo. Eu gravei todos os bastidores aqui. Será que eu coloco tudo ao vivo aqui? Eu acho que eu vou colocar os bastidores ao vivo. Você tá com o Exu aí, eu também tô aqui também. Aqui, ó. Tá dando uma vontade de fazer uma sacanagem aqui hoje. Entendeu? O Ifá aqui falou, faz. E o Exu tá falando, faz. Eu vou colocar os... Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Ó, pra deixar bem claro, não estamos falando mal de ninguém, né? Estamos falando da religião. Tem coisas que não pode ir pro ar, que tem coisas que estão até segredos. A informação até não chega não pode chegar na cabeça da pessoa, pode deixar a pessoa mais confusa. Nosso intuito não é deixar ninguém confuso. Quando você fala do social, eu falo na rádio e traduzo. Então, quando o Ifailê começar a falar, as pessoas vão pedir, mas eu não estou entendendo o que o Ifailê está falando. Então é uma dica, Ifailê, que as pessoas vão ficar importunando. Tem que falar,
Ah, mas vamos perguntar pra você o que é Oxalá, Obatalá, mas o que é Adjalamopim? Eu tô falando de Adjalamopim, ninguém tá entendendo. Mas eu falei, celestial, o modelador celestial, Adjalamopim, modelador de Ori. Então, aí tem a visão em Yorubá lá, quando eu falo que o Batalá que modela Ori. Ele aprendeu com a Adjalá. Ajalá, aqui no candomblé brasileiro, né, é uma qualidade de Obatalá. Ajalá é uma qualidade de Obatalá, só que pra gente, pra Ifá, Ajalá é um orixá específico, é o modelador de Ori, né? E Obatalá está ligado diretamente à criação do mundo. Preste bem atenção, não do universo, do mundo, né? É uma entidade ligada à constituição do nosso habitat. Fatalabi está perguntando, poderia falar porque só em Cuba tem este cargo de Oba Oriate? Olha, o cargo de Oba Oriate, eu podia falar muitas coisas, né? Eu podia dizer várias coisas em relação a isso. O Bamboché disse que trouxe isso para o Brasil. Não. Na realidade, o Bamboché, o Bitcor, né, era avô, né, de Regina do Bamboché, Regina do Bamboché, né, era babalaô, muito competente, tá? Reconhecido por Cuba e reconhecido por Nigéria também, né, um grande sacerdote, né? Não comprou título não, né? De jeito nenhum, um grande sacerdote. Mas não foi Bamboché que trouxe esse título para o Brasil. E também não foi Bamboché que instituiu esse título na cultura iorubá. Porque lá em Nigéria também existem os obais orixás, né? Que na realidade, entendeu, são aqueles homens que têm o conhecimento de Ifá e que têm conhecimento de Lesse orixá, entendeu? Que querem seguir o culto do orixá. Então, eu e Faíne costumo dizer que é a antessala de Ifá. São os homens, os sacerdotes que têm caminho de Ifá, mas por amar orixá, não batem no portal. Então, eles jogam da mesma forma que é jogado o opelê e da mesma forma que é sacado os iquins, só que por meio de Logum, né? Por quê? Porque o amor que eles têm pelo orixá, entendeu? Não deixa eles abandonarem o orixá para cultuar Ifá. Então, por isso que são chamados de reis e são respeitados, né, dentro do sacerdócio, né? E em Cuba foi instituído o nome de Oba Oriate, que quer dizer rei, Oba, rei, Ori, cabeça, Ate, esteira, que são os reis das cabeças na esteira, né? São homens singulares, de um entendimento singular, de uma visão sacerdotal como um babalaô, só que cultuam o orixá, né? E não cultuam o Ifá também, né? Lógico. São iniciados em Fá. São iniciados em Ifá, só que não tem a dedicação fundamental para Ifá, e sim ao orixá. São homens extraordinários, né? Babalorixá? É um babalorixá? É um babalorixá e Yalorixá? É um babalorixá ou uma Yalorixá, né? Mas só que com um conhecimento diferente, né? Com algo a mais. Agora eu vou fazer uma pergunta para você poder explicar como é que é o processo iniciático de Fá e de Orixá. Por exemplo, no Yorubá é aborígene e Doshu, a iniciação de Orixá. Como é que vocês chamam Ixefá, se é Ixefá mesmo, ou Axefá, coisa que você deve conhecer. Explica para as pessoas o que é Ixefá, a primeira mão de Fá, o Oifalcã, e o Itefá, ou se existem mais outras consagrações, até ser Babalaô. Explica para o pessoal, por favor. Bom, na realidade é tudo a mesma coisa, só que a nomenclatura é diferente, né? Na realidade, não é nem diferente, porque em Nigéria também,
como você falou, né? Aocan, né? Você falou, né? Ao e Faocan, né? Que nada mais é do que Aofacan, né? Que Ao é segredo, né? Fa é possuir, né? E Can, Então, possuir o primeiro segredo de Ifá, né? Então, como também é conhecido como Omokekereifá, né? Ou Ixefá, né? Também, né? Nada mais do que a mesma coisa, né? Não tem diferença, né? Só muda a nomenclatura. Agora, existem sim, existe, por exemplo, em Nigéria, Ixefá, né? E em Cuba, Aofacan, né? Em Nigéria, Aofá, né? Que é o segredo de Ifá. Em Nigéria, Aofá, né? E em Cuba, Babalaô, né? Por quê? Qual é a diferença nessa situação? Aofá, em Nigéria, ele não tem Ibadu. Tá? Babalaô, em Nigéria, ele já tem Ibadu. Ele já sai de Ibodu com Ibadu. Né? Em Nigéria, o neófito, né, ele começa a estudar, antigamente, demorava 16 anos até se tornar Babalaô. E já saía de lá com Ibadu. Né, de dentro de Ibodu e Ifá com Ibadu. Hoje em dia, né, pela dinâmica da coisa, pela informação, pela internet, esse tempo reduziu muito, né? Em Cuba, né, os neófitos entram dentro de Ibodu e Ifá sem saber nada. E tem 16 anos a trilhar para alcançar Ibadu. Então, ele tem 16 anos para estudar depois que se torna Babalaô. Na realidade, é a mesma coisa, só que de forma diferente. Né? Por quê? Porque um Babalaô mais dedicado, né, por Cuba, né, mais dedicado, mais informado, ele pode pegar Ibadu com 7, 8 anos, 9 anos de Ifá, né? Ou até menos, porque existem Babalaôs, por exemplo, eu posso dar até um exemplo, que é Evandro Turairá, né? Ele com 5 anos de Ifá, ele foi a Cuba e pegou Ifá, porque ele já sabia dirigir Ifá, já conhecia dois itãs de cada Odu. 5 anos? Com 5 anos. O cara, realmente, ele é um fenômeno. Entendeu? Olha só, não que outros não sejam, entendeu? Mas ele criou uma dinâmica, entendeu? Que proporcionou ele isso, né? Mas existem babalaôs que foram buscar o Olof em Cuba, né? O Ibadu, né? Com 10, com 12, com 13, né? Com 13 anos. Eu, por exemplo, com certeza só vou buscar com 16. Até mesmo porque não tenho tempo, né? Não posso me dedicar tanto assim, né? Mas eu com 16, com certeza eu vou ter que buscar, né? Que aí no caso será a finalização, né, da minha iniciação, porque realmente o Odu de Odu, né, que é o verdadeiro nome de cada um de nós sacerdotes sobre a terra. Então nós babalaôs, nós sacerdotes de Ifá, precisamos desse Odu, né, desse destino para saber realmente quem nós somos. Achei. Oi? Ah, na loja, sim. Oerê, a loja Oerê, aqui, a Galeria das Flores, ao lado do Extra Alcântara. Telefone 2701-0707. 2701-0707. É Yuri, né? O irmão do Igor e Fainlê. Quem for lá e comprar produtos de candomblé, de umbanda, ganha 10%. Quem falar da Rádio Fá Brasil vai ganhar 10%, garantido? Garantido. Garantido mesmo? 100%? Certeza, 100%. Aí, pessoal, quem mora em São Gonçalo, Rio de Janeiro, perto ali ao lado do Extra Alcântara,
Galeria das Flores. Pode comprar os produtos, que vai ter Obi, Urobô, tem roupa? Tem roupa, tem CD, tem atabaque, tem tudo para o ritual. Aí, mais informações, de novo, 27010707. Tem e-mail? E-mail, não vai saber agora, mas vamos passar o e-mail depois. Procura, é melhor vocês irem pessoalmente, conhecer, perder lá 2 horas lá, encher. Entrega a domicílio, faz também. Então, liga lá, fala que o Yuri vai estar aberto amanhã, o pessoal procurar. Com certeza, até às 8 horas da noite. Então tá aqui, pessoal. Aqui, chegou o Sandro aqui. Obrigado, Sandro. Aê, depois da intimação do Paulista. Então, um abraço para a esposa do Sandro, qual é o nome dela? Patrícia. Então, tinha aqui escrito Sandomar algum, saiu agora aqui. Então, pessoal, vou dar uma rápida pausa de novo. Daqui a pouquinho eu volto, mais um minutinho para tomar uma aguinha aqui. E Failê agora está solto, né? Tá mais tranquilo. Eu também estou. Daqui a pouquinho eu vou voltar para pegar mais dúvidas. Mandem no Fale Conosco. Amanhã coloca, hein, pessoal? Rua Lucídio Lago, número 115, no Meia, no Rio de Janeiro. Vamos estar lá, Failê? Vamos lá, no Meia. Você vai no Meia comigo? Amanhã? Que horas? 8h30 da manhã é o café da manhã, mas começa às 10. Vamos lá, então tá bom. Pessoal, daqui a pouco. Eu tô deixando aqui vai ler, né? Na parede aqui. Tô deixando ele na parede, mas ele vai sim. Voltando aqui, pessoal, com o Infailê. Pra terminar às 10. Mas ele vai terminar, vai demorar só um pouquinho. Depois das 10 vai encerrar. Tá ligado. Tá ligado. E Fatalabi tá perguntando. Fatalabi é uma pessoa que tá vindo aqui em casa. Tá sendo cuidado por mim. As pessoas estão ajudando ele. Você conheceu ele, tava aqui, não coloca o gordinho, baixinho, o seuzinho, não lembro dele? Sim, é ele. Vai estar lá amanhã, ela não coloque. Ele foi cuidado pelo Adilson, e falei aqui Martins. Ele foi cuidado por ele e fez chefar com ele. Então, ele faz as perguntas ao qual corresponde ao que ele aprendeu ou ele está tentando compreender as informações, né? O Irofá do Babalaô cubano é uma galhada de viado. Ele quer perguntar, acho que por quê? Por que é assim? Olha, o Ifá cubano, ele é atrelado, né, aos princípios de Ifá. Né? Se você for ler realmente os itãs, é claro e notório, né, que o Irofá, até mesmo porque a palavra, né, Irofá é chifre de Ifá, né, é um instrumento sagrado. Né, vamos usar o termo ilusório, né? É a varinha de condão, né? Né? Que faz a mágica. Mas também pode ser usado também, que para nós do Ifá de Cuba é conhecido como mama de Ifá, né? Que é o Adijá, né? Que você chama Ifá, né? Que é o sininho, né? Só que é de madeira, iroquê, né? Iroquê, né? De Ifá, né? E faz o mesmo efeito. Na realidade, isso é uma questão de cultura, né? Mas que pode ser realmente utilizado o chifre de veado, né? Porque realmente para ebó é muito eficaz, né? Como pode ser também utilizado o iroquê. Né? Pergunta polêmica que eu tinha esquecido. Aí eu quero compreender, né? Porque assim, as pessoas falam, a gente usa o Obi para consultar. E o coco? O que quer dizer o coco se os babalô usam o coco? Se você usa coco, da onde que é a origem? Se se usa para o mesmo elemento, para a mesma resposta? Pode dar essa informação para a gente? Posso. O obi, né? A fruta obi, né? Que é uma fruta, né?
Então todo mundo olha o Obi como um interlocutor de orixá, né? Obi é uma fruta que foi designada por Exu, né, condenada, na realidade, por Exu, né, para ser um interlocutor dos orixás. Né? Independente do que você utilize, né, ou o coco, ou a cebola, ou a maçã, né, porque existem culturas que utilizam vários tipos de elementos, né, com o oriki, ou a oração, né, ou até a evocação correta, qualquer objeto pode se tornar um interlocutor do orixá ou de uma energia espiritual. Mas o coco também é conhecido como Obi. Eu, no momento, não lembro, na realidade, o nome do coco, né, porque me fugiu agora. Mas o coco também tem o nome de Obi. Obi alguma coisa. Entendeu? Chama de Aban Yorubá, que é o coco. Exatamente. Que é uma fruta inviolável. Que a água que é criada dentro dele é medicinal. A sua carne é medicinal. O coco em si, o invólucro, né, ele representa o ori em alguns ebós. Concorda? Então, eu acredito que o coco é mais sagrado que o próprio Obi. Eita! Porque Obi não representa Ori. Obi pode até alimentar Ori, mas o coco, em certos ebós, representa Ori. Então, para mim, o coco é mais sagrado que o próprio Obi. E da onde que veio a origem? Porque assim, eu vou falar rapidamente. Aqui que eu dou palestra e tal, eu falo de Obi. Obi ia se casar com a folha. Eu não vou falar uma folha, né? É a folha. Na realidade, você quer saber por que os cubanos utilizam o coco, né? Por quê? Porque o Obi é uma fruta típica, né, do ocidente da África Ocidental, né? E que não tem aqui no continente americano, né? Logo, utilizaram o coco, um recurso, né, por intermédio do Oxebili, né, que o oriki é Boroboro Mocorei Ireve Yamai Yamada de Papum Beritinché, né, que fala que não há nada, né, que a palavra não consagre. Né? Então, esse oriki, né, eles utilizaram o que eles tinham de mais sagrado dentro do território americano, né, e junto com a palavra, né, manifestaram a sacralização daquela fruta, né, que era o que tinha de mais sagrado no momento, né, e transformaram aquilo num interlocutor com o orixá. Entendi. Enxerga. Só serve o coco seco. O coco seco, porque ele é rígido, né? O coco verde, ele é uma goma, né? O coco seco, ele é rígido, né? Então ali ele pode ser manipulado. Obrigado, Failê. Aqui tem perguntas sobre. A Fai Fumilola perguntou. Por que as pessoas querem ser babalô? Mas primeiro, vou deixar isso pro final. Existe diferença de orixá do candomblé com Ifá? Pergunta do Sandro, que está aqui ao vivo, gente. Não existe diferença. Orixá é único, assim como Ifá é único. A visão do ser humano, né, que gosta de engrandecer o seu produto. Mas orixá em Ifá, orixá em Leste-orixá, orixá para o universo num todo, é a mesma coisa. Complementando a pergunta dele, na prática, nós temos uma religião chamada candomblé,
no Brasil, afrodescendente, aonde é diferente, que eu vou dizer, aí deve ser a pergunta dele, é diferente dos orixás na Nigéria. Deve ser assentamento, ojubó, forma de cultuar. Vamos dizer assim, no ancestral. O ancestral seria o mesmo da Nigéria para cá? O ancestral é o mesmo. A diferença de forma de cultuar é em relação às várias nações que se instituíram aqui no continente americano. Por exemplo, vieram os Haussais, vieram os Angolas, vieram os Congos, né, vieram os Iorubás, vieram muitos os mongolos, né? Vieram muitas nações. Então eles entraram num comum acordo porque viviam em guerra no continente africano. Eles viviam em guerra no continente africano e aqui foram obrigados a conviver. E aí eles instituíram uma forma de culto, porque todos cultuavam a mesma coisa de forma diferente, como é até hoje, né? E aí eles fizeram de forma para que a coisa desse continuidade. Tá. E última pergunta, por que as pessoas querem ser babalô? No caso, os homens. Por que as pessoas, quando viram Ifá agora no Brasil, ficou evidente, viu como se fosse, vamos dizer, o muçulmano tem que ser aquele o grande sacerdote no muçulmano. Eu até esqueci o nome, como é que, vocês lembram o nome? O rabino é o Judeu. Todo mundo quer ser judeu aqui no Brasil, todo mundo quer ser padre, todo mundo quer ser bispo, mas não tem, assim, na minha concepção, conhecimento prático e teórico, nem teórico tem direito para chegar na prática. Né? Tô falando assim da grande maioria. A minoria tem pessoas que tem, não veio do Cometa Halley, como eu falei. Eu não vim do Cometa Halley, você também não veio do Cometa Halley. Né? Não veio do meteoro, assim, apareceu o Sobabalão. Não veio do nada. Então, não tem uma pessoa que se iniciou pelo sonho, o outro que foi apontado como Babalô, você é Babalô. Aí nunca foi iniciado, é um Babalorixá que joga o Pelé, entendeu? Então, por que as pessoas querem ser Babalô? Bom, primeiramente, porque tudo no nosso cotidiano, né, é modismo. E Ifá, infelizmente, virou modismo. O funk é modismo. O funk é modismo e é passageiro. Né? Muitos também perceberão que não são latentes a essa cultura e também passará. Né? Como o candomblé foi há 20, 30 anos atrás, né? Que todos queriam ser babalorixá, né? Porque o máximo, é o expoente máximo, né, de uma cultura religiosa. Mas também existe a necessidade da alma, né? Porque diz Ifá que todo o ser vivente vivia agregado a Deus no início de toda a criação e que viviam no eterno receber e que quando geraram a necessidade de doar, houve a explosão do Big Bang criando o universo. Toda essa metamorfose ambulante que é o universo. É tudo por nossa culpa, né? Culpa da energia divina primordial e nós que somos descendentes dela, né? E aí geramos a necessidade de doar. Só que o tempo, nós começamos a ser postos dentro de um tempo que na realidade não existia lá no início, né? E o tempo foi passando, e cada espírito, cada energia vai tendo seu tempo, sua necessidade, e os espíritos mais velhos ou mais necessitados, né, geram a necessidade de doar. E eu quero dizer com isso tudo que ser babalaô não é benefício. Ser babalaô é dificuldade, é sacrifício. Porque nós temos a todo momento cumprir o que foi acordado com Olodumare, que é doar, doar, doar. E, infelizmente,
nós também temos a necessidade de receber. Mas quando você se torna babalaô, você é obrigado a doar, doar e doar. Você acha que aí, depois de tudo isso que você falou, hoje a maioria está preparada para ser babalaô, por exemplo? Todos os homens estão preparados, 50% dos homens estão preparados. Você acha que eu convivendo, eu vejo que hoje é complicado. Eu falo assim, hoje a gente pode treinar, fazer tudo, buscar, tá fácil informação, tô trocando aqui em conhecimentos, em troca com facilidade, mas essas pessoas que têm essa vaidade, mas que não conhecem nada da religião, não sabem como é que é a prática, você acha que essas pessoas estão preparadas? Olha, o mundo é feito de vaidade, né? E a vaidade prepara qualquer homem. O difícil é vivê-la. Viver a vaidade. Né? Eu acho que todo homem é preparado para tudo. Porque nós não caminhamos sobre essa terra, né, aleatoriamente. Né? Mas acredito que aqueles que se acham preparados não estão. Porque Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aê. Pessoal, vamos fechar aqui. Palavra final, vai ler pra gente, por favor. A minha palavra final é uma palavra de paz. Eu acredito, né, que Ifá é único e que os meus irmãos cubanos, da nossa linhagem, que nós sabemos que é um ritual severo, né, e antigo, né, devemos abraçar os nossos irmãos nigerianos que perderam alguma coisa nessa história, né? Mas que também tem muito a nos dar. Como? Porque eu vejo o seguinte, eu quero deixar bem claro para que todos entendam. Eu vejo o Ifá de Nigéria como, eu vou falar como sacerdote, tá? Eu vejo o Ifá de Nigéria como o Baba Yobi, que é a pureza, o início de tudo, a transcendência, né? A necessidade de expor o natural. E vejo o Ifá de Cuba como Babá Oyekumei, né? Que é a evolução, né? A noite, né? O ebó, né? A sacralização, né? Que quando unidos, né? Na realidade, que quando unidos, né? Baba Yobi e Baba Oyekumei, né? Dá continuidade a todos os outros 14 odus. Porque o Fumeji, ele é a união de Yobi e Oyekun. Oyekun é o Odu mais velho de todos. E Yobi é o mais novo. Então, a união desses dois, do mais velho e do mais novo, como diz o Itan de Ifá, que as folhas mais novas estão no topo da árvore, né? Mas, em compensação, apoiadas pelas mais velhas, né? Então, o que é novo, Ifá é tão contraditório, né? Que bota Cuba como mais novo, mas com a ritualidade mais antiga. E Nigéria como mais velho, né? Mas com a ritualidade moderna, abrindo, né? Se expondo, né? Então, a nossa união, a união do velho com o novo e do novo com o velho, é a evolução do mundo. Obrigado, Ifailê. Dizer obrigado, Ifailê. E obrigado a todo mundo que teve a paciência de ficar aqui. Neufer, Talabi, Amossum, Infadaduro. Segunda-feira vai ter a reprise. E amanhã, colóquio, Holocídio Lago, número 115 no Meia.
O Ifailê vai estar comigo lá, o Ifailê vai passar também, eu vou abrir. O Fatalabi vai estar lá, o Faculê, eu vou abrir o Ifailê também poder passar, ele vai estar lá, eu vou abrir para poder passar a mensagem dele também, para as pessoas que não puderam escutar a rádio, né? E eu vou estar aqui até terça-feira, para quem quiser vir me conhecer, né? O Sandro está vindo conhecer, eu já vim faz 3 anos que eu estou vindo aqui, e eu estou conhecendo o Sandro agora, eu sei que o Sandro já me conhecia, já sabia que eu vinha para cá, né? Então, obrigado a todo mundo que estava aqui, ao Arthur, que está quietinho, muito obrigado, obediente, Ifailê, muito obrigado, falou muito bem, acho que a informação que você passou não foi uma informação agressiva, e eu gostei do que você passou para as pessoas. IFA não é agressivo, IFA é, assim, transparente. Tem na transparência e não tem... como falam, tem muito segredo, o IFA já passou um monte de coisa que para outras pessoas seria segredo, e você passou aberto ao público, e o público acho que vai entender. Eu creio que a pessoa inteligente, ou que quer entender, vai entender. Vai entrar na cabeça dela. Então, a rádio nós demos espaço a ele vai falar na rádio, vai ter o dia para falar na rádio e poder passar mais informação para todo mundo, ok? Então, obrigado. E um abraço a todo mundo, uma boa noite, um abraço à família e Faiu Beual Odola. Até amanhã. Rádio Fá Brasil conectando você